Olá, meus amigos e minhas amigas. Hoje, segunda-feira, Putin declarou que o exército russo irá expulsar as tropas ucranianas de território soberano russo. De cara, com essa declaração, já fica óbvio, que essas tropas permanecem lá. Embora a Rússia tenha sido pega de surpresa, até domingo já havia estabilizado a frente de batalha na região de Kursk. No entanto, a Ucrânia conseguiu ocupar uma pequena parte do território russo, onde, segundo os blogueiros russos, os combates ainda estão em andamento. E não é só em Kursk que a situação está tensa. No sul, na região vizinha de Belgorod, o governador regional, Vyacheslav Gladkov, informou que a evacuação de civis começou no distrito de Krasnaya e Aruga devido à atividade inimiga na fronteira. Putin afirmou que a Ucrânia está tentando intimidar a sociedade russa para desestabilizar a região. No mesmo encontro, o governador interino de Kursk, Alexei Smirnov, revelou que a Ucrânia controla 22 assentamentos na região, com uma incursão que se estende por cerca de 12 quilômetros de profundidade e 40 quilômetros de largura. A Rússia está reforçando a segurança nas regiões de Kursk, Briansk e Belgorod, e até a aliada Belarus decidiu aumentar o número de tropas na sua fronteira após afirmar que a Ucrânia teria violado seu espaço aéreo com drones. Vamos lembrar que as forças russas, que possuem uma vasta superioridade numérica, têm avançado ao longo dos 1.000 quilômetros de linha de frente, após a falha da contraofensiva ucraniana em 2023 em obter ganhos importantes. Como comentamos em vídeos anteriores, depois de um longo silêncio sobre a incursão, Zelensky resolveu falar e disse que a Ucrânia lançou essa incursão em território russo para restaurar a justiça e pressionar as forças de Moscou. Bom, gente, embora os Estados Unidos tenham declarado que não foram informados da operação ucraniana antes do seu início, há sinais em Moscou de que o ataque provocará uma resposta da Rússia e que essa resposta não vai se limitar à Ucrânia. Maria Zakharova, que é a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, afirmou que os organizadores e perpetradores desses crimes, incluindo seus curadores estrangeiros, serão responsabilizados. E ela garantiu que uma resposta firme das Forças Armadas russas não tardará a chegar. Putin afirmou que o ataque na Ucrânia em território russo pode atrapalhar qualquer possibilidade de negociações de paz. Ele disse que essa incursão da Ucrânia, com a ajuda de seus mestres ocidentais, está tentando melhorar sua posição antes de possíveis negociações. No entanto, ele questionou sobre que tipo de negociações poderiam ocorrer com um inimigo que dispara indiscriminadamente contra civis russos em instalações nucleares. Segundo ele, a primeira tarefa, sem nenhuma dúvida, é que o Ministério da Defesa expulse o inimigo do território russo. Putin ainda disse que as forças russas estão acelerando seu avanço ao longo do restante da frente principal, que tem cerca de 1.000 quilômetros de extensão, e assegurou que o inimigo certamente receberá uma resposta à altura. Segundo o presidente russo, ele ainda espera novas tentativas ucranianas para desestabilizar a fronteira ocidental da Rússia. Bom, gente, tem algo que pouco se comenta, mas que já é possível perceber no discurso em algumas mídias russas. Ao lançar os ataques em Kursk, a Ucrânia parece que está encorajando os radicais dentro da própria Rússia. Aqueles que afirmam que qualquer conversa sobre cessar-fogo é uma perda de tempo e que a Rússia deveria avançar ainda mais dentro da Ucrânia. Nesse caso, o resultado seria mais escalada ainda. Há quem questione a ação ucraniana quanto à sua possibilidade de sucesso concreto, uma vez que, ao que parece, as forças russas conseguiram estabilizar a frente de batalha na região de Kursk. No entanto, o custo não foi baixo, uma vez que tiveram que mobilizar reservas e declarar um bloqueio anti-T em Kursk e em outras duas regiões, Briansk e Belgorod. Mesmo que no terreno, digamos que a situação realmente esteja sob controle, o que ainda não é possível, afirmar de forma independente. Bom, o ataque ucraniano acabou levantando questões dentro da própria Rússia sobre a eficiência das defesas de fronteira e sobre a demora na estabilização da situação. E para aumentar ainda a tensão, desde a incursão, o rublo russo se desvalorizou, perdendo 6% de seu valor em relação ao dólar americano. Mas se a Agência Internacional de Energia Atômica estava preocupada com a usina nuclear de Kursk, a atenção agora está em outro território também controlado pela Rússia, Zaporísia. Ontem, tanto a Rússia quanto a Ucrânia se acusaram mutuamente de iniciar um incêndio nessa usina. E esse tipo de acusação, como vocês devem lembrar, não é a primeira vez que acontece. Apesar de todo o drama, até agora não há sinais de aumento nos níveis de radiação, o que pelo menos nos dá um alívio momentâneo. De acordo com o pessoal da Agência Internacional de Energia Atômica,
foi possível observar uma fumaça espessa saindo da parte norte da usina, isso após uma série de explosões. Rafael Grossi, chefe da IEA, foi bem enfático ao alertar que esses ataques imprudentes colocam em risco a segurança nuclear da planta e aumentam o perigo de um acidente nuclear. Ele pediu urgentemente que esses ataques cessem imediatamente, embora é importante destacar, ele não tenha apontado culpados. A agência de notícias Interfax citou Alexei Likachev, chefe da Rosatom, a corporação nuclear estatal russa, dizendo que o fogo durou cerca de 3 horas e causou danos muito sérios às torres de resfriamento. Likachev afirmou que o incêndio foi causado por 2 ataques de drones ucranianos, mas, claro, sem apresentar provas. Ainda não está claro se os danos são reparáveis ou se será necessário substituir uma das torres. Enquanto isso, a empresa nuclear ucraniana Energoatom também divulgou um comunicado confirmando danos a uma das torres de resfriamento e a outros equipamentos. Grossi mencionou que a Agência Internacional de Energia Atômica solicitou acesso imediato à torre para avaliar os danos, mas até o momento nem Moscou nem Kiev responderam à sua declaração. Zelensky acusou a Rússia de ser responsável pelo incêndio, que segundo ele poderia ser visto da cidade de Nikopol, controlada por Kiev. O incêndio começou por volta das 20 horas no domingo. É importante notar que a IEA afirmou que até agora não houve impacto na segurança nuclear. A Energoatom ucraniana sugeriu que negligência ou mesmo sabotagem russa poderiam estar por trás do incêndio. E também mencionou, sem apresentar evidências, que os russos estariam usando as torres de resfriamento para armazenar equipamentos militares e explosivos. A Rússia, por meio de sua porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Maria Zakharova, acusou Kiev de tentar deliberadamente destruir a usina e semear terror nuclear. Zelensky publicou um vídeo, ainda que de baixa qualidade, mostrando fumaça negra saindo de uma torre de resfriamento com um incêndio evidente em sua base. E ele foi direto ao ponto. Os indicadores de radiação estão normais no momento. Mas enquanto os russos mantiverem o controle sobre a usina nuclear, a situação não é e não pode ser normal. Gente, um momento bem crítico, hein? Os 6 reatores estão inativos, mas ainda precisam de energia externa para manter o material nuclear resfriado e evitar um desastre. E como vocês já sabem, Moscou e Kiev continuam trocando acusações sobre quem está realmente colocando a segurança da planta em risco. Bom, gente, mudando de assunto, o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, decidiu enviar o submarino de mísseis guiados USS Georgia para a região do Oriente Médio e ordenou que o grupo de ataque do porta-aviões USS Abraham Lincoln acelerasse sua viagem para lá. Essa movimentação acontece em meio a uma expectativa crescente de retaliação direta do Irã contra Israel, após o assassinato de um importante líder do Hamas em Teherã. Essa decisão foi anunciada pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos logo após uma conversa entre Austin e o ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant. Eles discutiram formas de deter a agressão por parte do Irã e do grupo militante libanês Hezbollah. Isso tudo acontece num contexto onde o Irã acusa Israel de ser o responsável pela morte de Ismail Haniyeh, líder político do Hamas, e promete vingança. Mas agora vejam bem, gente, embora Israel não tenha comentado oficialmente sobre o ataque, fontes israelenses indicaram aos Estados Unidos que o país foi de fato responsável pela operação. E a situação fica ainda mais delicada quando a inteligência israelense sugere que o Irã já decidiu retaliar diretamente contra Israel. E tem mais. Israel deixou claro, tanto para o Irã quanto para o Hezbollah, que ataques a centros populacionais civis serão considerados uma linha vermelha. O país está se preparando para uma série de cenários, incluindo um possível ataque inicial do Hezbollah, que poderia ser seguido por uma ação iraniana. Yoel Guzansky, um ex-membro do Conselho de Segurança Nacional de Israel, falou que Israel está até considerando um ataque preventivo contra o Hezbollah, mas que essa decisão depende da aprovação dos Estados Unidos. Enquanto isso, o ministro das Relações Exteriores do Irã, Ali Bagheri, afirmou que o país tornará as agressões do regime israelense custosas por meio de uma ação firme e legítima. A morte de Haniyeh, que ocorreu em uma casa de hóspedes em Teherã, onde ele estava hospedado após a posse do novo presidente iraniano, foi vista como uma falha grave de segurança. Com tudo isso, a preocupação em Israel é que o Irã possa coordenar sua resposta com o Hezbollah, que, por sua vez,
já prometeu retaliar pela morte de Fuad Shakur, um de seus principais comandantes, morto por Israel. Yaakov Amidror, ex-conselheiro de Segurança Nacional de Israel, enfatizou que os Estados Unidos estão reforçando sua presença na região para, em caso de escalada, estarem prontos para ajudar Israel a se defender, evitar danos e garantir que a resposta israelense seja controlada. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil para você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.